Ei, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Luciane, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente faz um estudo diário, mais aprofundado da vida após a morte, evolução moral, reforma íntima, realidades do mundo espiritual, baseado muito, em grande parte, na doutrina espírita, mas passeio por outras religiões, outras doutrinas também. Todas as religiões pertencem a Deus. Deus coloca a sua verdade um pouquinho em cada uma, mas aqui eu gosto muito de estudar a partir da doutrina espírita. Estamos num momento de transição planetária, é fundamental que a gente faça a nossa transição, que a gente entre nesse processo de regeneração para que a gente possa transformar a Terra num mundo de regeneração. O tempo urge, a gente acredita que a grande maioria de nós já está cansado num mundo de provas e expiação, mas a Terra não vai deixar de ser um mundo de provas e expiação até que a humanidade da Terra se regenere. Então a gente tem que começar a fazer o nosso trabalho, estudar, se melhorar, compartilhar com as pessoas aquilo que a gente tem para oferecer e deixar Deus agir na nossa vida, em nós e através de nós. Então hoje eu vou estudar aqui um texto do livro Contos e Apólogos, psicografado pelo Chico, no Irmão X, pelo Espírito Irmão X. É a lição número 4, o faroleiro desprevenido. O soldado Teofrasto, homem de excelente coração, fora nomeado faroleiro por Alcebiades na expedição da Sicília, a fim de orientar as embarcações em zona perigosa do mar. Por ali, rochedos pontiagudos esperavam sem piedade as galeras invigilantes. Ainda mesmo fora da tempestade, quando a fúria dos deuses não soprava sibilante sobre a terra, derribando casas e arvoredos, os pequenos e os grandes barcos eram como que atraídos a penhascos destruidores, quais ovelhas precipitadamente conduzidas ao matadouro. Quantos viajantes já haviam perdido a vida e os bens na traiçoeira passagem? Quantos pescadores incautos não mais regressaram à bênção do lar? Ninguém sabia. Preservando, porém, a sorte de seus comandados, o grande general situou Teofrasto no farol que se erguia na crosta, com a missão de iluminar o caminho equóreo. Equóreo é referente ao mar ou alto mar. A doutrina espírita também é cultura. A gente tem que ler com o dicionário na mão, a gente aprende muitas palavras. Iluminar o caminho equóreo dentro da noite. Para garantir-lhe o êxito, mandou-lhe emissários com vasta provisão de óleo puro. Um servidor honrado com semelhante mandato permaneceria no ministério da luz contra as trevas, defendendo a salvação de todos os que transitassem pelas águas escuras. De início, Teofrasto desenvolveu sem dificuldade a tarefa que lhe competia. Fim do crepúsculo, mantinha a luz acesa, revelando a rota libertadora. Ele iluminava o caminho. Quando os vizinhos, porém, souberam que o soldado guardava um coração terno e bondoso, passaram a visitá-lo a miúde. Realmente estimavam nele a cordialidade e a doçura, mas o que procuravam, no fundo, era a concessão de óleo destinado às pequenas necessidades que lhes eram próprias. Ia lá atrás dele, que tinha o coração bondoso, atrás dos seus próprios interesses pessoais. Milhões não, né? Vários soldados, várias pessoas sucumbiram por causa do período do local trevoso, escuro, e as pessoas não estão nem aí com os viajantes que poderiam perder a vida no caminho. Elas estavam mais preocupadas em adquirir o óleo para si, para atender suas necessidades pessoais. Qualquer semelhança com a vida real é mera coincidência. O soldado, a breve tempo, era cercado de envolventes apelos. Antifon, o lavrador, veio pedir-lhe meio barril de combustível para os serões da sua fazenda. Eunice, a costureira, rogou-lhe 2 ânforas cheias para terminar a confecção de algumas túnicas, além das horas do dia. Eúbulo, o sapateiro, alegando que o pai agonizava, implorou-lhe a doação de alguns pratos de azeite, a fim de que o genitor não morresse às escuras. Todo mundo tinha uma necessidade, todo mundo tinha algo que precisava do óleo para poder iluminar a noite adentro. Crisóstomo, o fabricante de unguentos, reclamou 5 potes destinados à manipulação de remédios. Corsiro, o negociante, implorou certa cota mais elevada para sustento de algumas tochas. Todo mundo tinha uma necessidade, todas as necessidades eram importantes, mas a tarefa dele era iluminar
a região que levava, que sucumbia, que levava várias pessoas a morrer. Ele não tinha que preocupar com, poderia auxiliar os outros, mas ele não podia abrir mão de fazer o que lhe foi confiado para que os outros pudessem atender às suas necessidades. Afinal de contas, primeiro a gente tem que fazer a tarefa que nos cabe, depois auxiliar os outros. Se a gente não fizer nem a parte que nos cabe, não adianta fazer pelo outro. Até a principal tarefa, que aqui eu acredito que seja melhorar nós mesmos, é uma metáfora, a gente está deixando de fazer. Então, todos os afeiçoados das redondezas, interessados em satisfazer as exigências domésticas, relacionaram solicitações simpáticas e comoventes. Teofrasto, atingido na sensibilidade, distribuiu combustível precioso pela ordem das rogativas. Não podia sofrer o quadro angustioso, afirmava. As requisições, no seu parecer, eram justas e oportunas. Sempre são. Sempre são. Mas primeiro a gente tem que fazer a nossa parte. Primeiro a gente tem que cuidar da gente. Não adianta você querer salvar uma pessoa que está afogada se você não sabe nadar. Que está afogando, né? Se você não sabe nadar. Primeiro, a boia para a gente. Igual aquela mensagem, quando a gente entra no avião. Se acontecer alguma coisa, primeiro coloque a máscara em si mesmo, para depois colocar na pessoa ao lado. A gente tem que se ajudar primeiro, porque senão a gente, além de não ajudar o próximo, a gente ainda corre o risco de atrapalhar. Assim foi que, ao término de 2 semanas, esgotou-se a reserva de 12 meses. E aí todos ficaram sem combustível. O funcionário não pôde comunicar-se facilmente com os postos avançados de comando. E tão logo se apagou o farol solitário por várias noites consecutivas, os duros penhascos espatifaram embarcações de todos os matizes. Prestigiosos contingentes de tropas perderam a vida. Confiados pescadores jamais tornaram ao ninho familiar. Comerciantes diversos, portadores de valiosas soluções e problemas inquietantes da luta humana, desceram aflitos aos abismos do mar. Alcebiades, naturalmente indignado, exonerou o servidor do elevado encargo, recomendando-lhe fossem aplicadas as penas da lei. O médium cristão é sempre o faroleiro, com as reservas de óleo das possibilidades divinas, em benefício de todos os que navegam a pleno oceano da experiência terrestre, indicando-lhe os rochedos das trevas e descerrando-lhes o rumo salvador. Todavia, quando os deles perdem a oportunidade de serviço vitorioso pela prisão indébita nos casos particulares que procedem geralmente das bagatelas da vida. Puxão de orelha. Quantos de nós não se perde no caminho? A gente se perde muito nas questões particulares, ajudar um ao outro. A gente tem que pensar no todo, a gente tem que pensar no coletivo. A gente tem que fazer a nossa parte. Não favorecer um ou outro. Deus é justo. Deus precisa que cada um faça a sua parte. Não é para ficar favorecendo um ou outro por afinidade, por proximidade. É para a gente pensar no grupo, é para a gente pensar no todo. É a mesma coisa, eu vou votar num político corrupto só porque ele é meu amigo, ele vai me beneficiar, mas vai destruir a cidade inteira, vai destruir o país inteiro. Então, que a gente saiba pensar no todo, que a gente saiba pensar no grupo e saiba executar a tarefa que nos foi confiada, sem personalismo, sem favoritismo, pensando que no grupo todos são irmãos, todos são especiais, todos têm as suas necessidades, mas que se for atender a particularidade de cada um, é o egoísmo tomando conta, né? O grupo talvez saia perdendo. Então, a gente se faça primeiro aquilo que nos cabe. Depois, se sobrar, se puder, aí a gente faz. Atendendo a cada um individualmente, mas que a gente aprenda a pensar no grupo, que a gente aprenda a ser uma verdadeira fraternidade, um se importando realmente com o bem-estar do coletivo, ao invés de ficar pensando em interesses pessoais. É isso. Textinho do Irmão X para nós. Um beijo, um grande abraço, fiquem com Deus. Se vocês gostaram, curtem, comentem, compartilhem. Isso também é caridade. Talvez a parte de vocês seja essa, curtir, comentar, fazer esse vídeo chegar a outras pessoas que precisam aqui. Cada um dá o que tem. E juntos a gente constrói uma grande corrente do bem. Espero que vocês gostem. Um beijo. Fiquem com Deus, amo vocês.